Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula sobre lógica, né? Que são as aulas 30 e 31 do setor A. Nós já fizemos a parte introdutória, no qual falamos sobre os conceitos básicos de lógica, né? Vamos só relembrar aí os tópicos que foram estudados na última aula, né? Nós falamos sobre proposição ou sentença, né? Vimos que uma proposição matemática, ela é uma afirmativa, né? Ela é uma afirmativa. Se nós observarmos, como na língua portuguesa, temos o verbo, temos o sujeito, né? Algo que dá aquele sentido completo ali na frase, né? Lembramos também que a proposição é escrita sempre com uma letra minúscula, né? Sempre simbolizamos uma proposição utilizando uma letra minúscula, né? Aqui são alguns exemplos de proposição. Tá? Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Estou afirmando que Brasília é a capital do Brasil, né? Outro exemplo aqui, 10 é um número par positivo. Aqui a proposição S, 7 mais 5 é igual a 10. E aqui temos uma outra proposição, sorvete de manga é gostoso. A proposição 1, 3 é um número par, né? Aqui são alguns exemplos de proposições, né? São afirmativas, são declarativas, no qual eu afirmo, né, ou nego alguma coisa, né, mas tem aquele sentido completo, né? Eu passei também para vocês alguns exemplos de não proposição, sentenças que não são proposição. Por exemplo, como você se chama, né? Isso aqui é uma interrogativa. Não tem sentido afirmativo, não estou declarando, estou perguntando como você se chama. Não é exemplo de proposição, é uma pergunta. Outro exemplo, vem aqui rápido. Vem aqui rápido, eu também não estou afirmando, não estou declarando. No caso, a sentença imperativa ela também não é uma proposição. Outro exemplo, opa. Né? Sentido aberto aí, não tem sentido nenhum. É uma palavra no qual eu estou falando, opa, algo aberto, uma sentença aberta. Né? X menor do que 7. Outro exemplo de não preposição. X menor do que 7. Como é que eu posso julgar se isso é uma afirmação? X menor do que 7. Pode ser 4, 3, é algo aberto, uma sentença também aberta. Também. E outra aqui, 2 mais 4 vezes 3. Também é uma sentença aqui aberta, né? Isso aqui é mais uma expressão numérica, né? Mais uma expressão numérica, então eu não tenho como também julgar. Lembrando aqui, olha, que eu posso usar como proposição símbolos matemáticos, né? Como, por exemplo, essa aqui, ó, 7 mais 5 igual a 10. Eu usei símbolos matemáticos para representar esta proposição. Beleza? Pessoal, nós também vimos os valores lógicos de uma proposição. Ou é falso, ou é verdadeiro. Né? A aula já foi passada, já foi falado sobre isso, como funcionam os valores lógicos. Né? Para vocês relembrarem, nós temos dois valores lógicos. Ou aquela afirmativa que eu declarei, aquela declarativa, aquela sentença, ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Né? Não tem uma outra opção. Né? São dois valores lógicos. Pessoal, de acordo com isso, nós temos os dois princípios lógicos mais importantes. Né? Tem até o terceiro, mas depois a gente vai falar sobre ele, que é o da identidade. Vamos pensar nesses dois princípios lógicos. O princípio primeiro aqui do terceiro excluído. Ou seja, ou uma declarativa, uma proposição, ela vai ser falsa ou ela vai ser verdadeira. Né? Não vai ter uma terceira opção. Então, a gente exclui uma
terceira opção, né? É o princípio do terceiro excluído. Ou é falso, ou é verdadeiro, né? Temos aqui também a não contradição, que é parte do mesmo princípio lógico, né? Eu não posso negar e afirmar uma proposição ao mesmo tempo. Eu não posso contradizer. Se eu falo que 2 é par, né, e eu julguei isso como verdade, eu não posso julgar também como mentira. Eu não posso contradizer, né? É o princípio lógico da não contradição, né? Isso aqui faz parte também dos conceitos básicos da lógica. Então, pessoal, falando sobre valores lógicos, né, são aqueles valores que nós julgamos uma sentença, uma proposição matemática, ser falsa ou verdadeira, né? Ela parte de um valor lógico. Toda a proposição ou ela é falsa ou ela é verdadeira, né? Então, vamos julgar aqui algumas das proposições. Por exemplo, nós colocamos aqui 5 proposições, né? E podemos julgar essa proposição como falsa ou verdadeira. É claro que para eu poder julgar se essa proposição é falsa ou verdadeira, eu preciso de um certo conhecimento do assunto que está sendo tratado, né? Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. É uma proposição verdadeira, né? De fato, Brasília é a capital do Brasil. Então, esse tipo de proposição, nós julgamos, né, tranquilo de julgar se é uma proposição falsa ou verdadeira. Por exemplo, 10 é um número par positivo. Né? É verdade. Nós temos aí conhecimento matemático e sabemos que 10 ele é um número par também positivo. Né? Ele não é um sinal, ele não é um número negativo. Então, é verdade. E o que baseio aqui para eu julgar como verdadeiro é justamente o conhecimento matemático do que é o número par e o número ímpar. Então, algumas vezes, fica muito fácil de julgar uma proposição de acordo com o conhecimento que você tem. Por exemplo, essa proposição S. Está dizendo que 7 mais 5 é igual a 10. A gente sabe, na matemática, que 7 mais 5 é igual a 12. Então, é uma proposição falsa. Através dos conceitos matemáticos, podemos afirmar que essa proposição é uma proposição falsa. Por exemplo, agora, vamos prestar atenção nessa proposição D. Diz assim, sorvete de manga é gostoso. Esse tipo de proposição, como também já expliquei para vocês na aula anterior, eu não posso julgar se é falsa ou verdadeira, porque depende da pessoa que está declarando esta proposição, essa declarativa aqui. No caso, por exemplo, se fosse eu que estivesse declarando essa proposição, para mim o sorvete de manga de fato é gostoso. Então seria verdade. Mas como eu não posso julgar em 2 termos o falso ou verdadeiro, uma proposição ou ela é falsa ou verdadeira, então eu deixo assim, eu não julgo essa proposição, porque ela seria falsa ou verdadeira. Mas eu não posso julgar essa afirmativa. Lembra? É o princípio lógico do terceiro excluído e da não contradição. Eu não tenho uma terceira resposta, eu também não posso contradizer a minha afirmação. Então, se eu digo que ela é gostoso, o sorvete de manga é gostoso. Se outra pessoa declara como não é gostoso, então essa proposição seria falsa. Então, depende aí da pessoa que declara. Então, eu não vou colocar nem falso, nem verdadeiro. E essa última aqui, 3 é um número par. É uma proposição falsa, né? Nós sabemos que 3 é um número impar. Esse 3 é ímpar. Ele não pode ser par. Então, aqui a gente está estamos julgando a proposição ser falsa ou verdadeira. Vamos agora falar um pouco rapidamente sobre a negação de uma proposição. Então, aqui vamos falar sobre a negação, né? Como negar, como definir a negação de uma proposição. Por exemplo, nós temos aqui a proposição Q, que diz que 4
é par, né? O símbolo aqui da negação, nós também já estudamos sobre isso, é o tio, né? Esse símbolo aqui. Então, o tio que, quando você vê assim, é uma proposição que sucede do tio, significa então que eu estou negando a proposição que, né? Por exemplo, tio que é a negação da proposição que, né? Eu poderia negar essa proposição simplesmente dizendo assim, 4 não é par, né? Já estaria negando a proposição 4 é par. Mas como na matemática, né, aquilo que não é par obrigatoriamente é ímpar, eu também poderia usar o tio que, aqui para negar essa proposição que, dizendo assim, 4 é ímpar. Nesse caso, tranquilamente eu poderia negar usando ímpar, porque aquilo que não é par, obrigatoriamente vai ser ímpar, né? Então, quando eu falo que alguma coisa é ímpar, eu não estou negando que ela é par. Então, qualquer uma das duas formas de negar, pessoal, estaria correta, né? Ou eu posso negar 4 não é par, ou eu posso dizer que 4 é ímpar, né? Essa proposição aqui, por exemplo, Charles é alto. Tio P, que é a negação de P, simplesmente eu poderia pensar e dizer Charles é baixo. Mas aí, quando eu julgo uma proposição, eu tenho que realmente negar de todas as maneiras possíveis. Por exemplo, se eu falo que Charles é alto e eu quero negar e dizer que Charles é baixo, eu estou tirando a possibilidade dele ser estatura mediana. Então, ou seja, o baixo não nega o alto. Porque alguma coisa, alguém que é alto, não necessariamente se ele não for alto, ele vai ser baixo. Porque se ele não é alto, ele é mediano, né? Então, não tem como eu negar essa proposição dizendo Charles é baixo. Nesse caso, eu vou dizer Charles não é alto. Certo? É uma negação direta aqui da proposição. Bom, a maneira que vocês vão entender como negar, como resolver esses exercícios, aí é praticando. Tá? A gente vai praticar alguns exercícios para que vocês venham entender. Pessoal, aqui, por exemplo, item C. 5 menor do que 6. Para eu negar R aqui, proposição R, nesse caso também não posso dizer simplesmente que 5 é maior do que 6. Por exemplo, se eu falo que 5 é menor do que 6, vamos negar todas as possibilidades de 5 ser menor do que 6? 5 maior que 6. Mas acontece que se o 5 não for menor do que 6, ele também pode ser igual a 6. Tá? Quando eu julgo, eu tenho que realmente colocar todas as possibilidades de negação. Então, aqui, se eu falo que 5 é menor que 6, eu quero negar esta afirmativa, eu quero negar essa proposição, eu vou dizer que 5 ele é maior ou igual a 6. Tá? Então, eu estou negando aí a proposição 5 menor do que 6. Beleza, pessoal? Vamos fazer vários exemplos aí de como negar uma proposição. Tá? Vamos agora ver alguns itens, por exemplo, em tabela, como fica fácil aí entender o que é negação, qual o tipo de situação que eu vou usar isso aqui. Tá bom? Então, pessoal, vamos verificar aqui quais são os quantificadores, né? Os quantificadores, eles são simples empregados tanto no estudo da álgebra quanto no estudo da lógica matemática. Então, nós vamos estudar dois tipos de quantificadores, tá? O quantificador universal e o quantificador existencial, tá? Vamos ver como é que isso é importante no estudo da matemática lógica, tá? Vamos ver como isso é importante. Por exemplo,
Esse símbolo aqui, olha, que é uma ação virado para baixo, de cabeça para baixo, ele tem um significado, é para todo ou qualquer que seja. Esse símbolo aqui, pessoal, ele seria o quantificador universal. Tá? Então, você tem que entender a importância de entender o que é um quantificador universal e um quantificador existencial. Por quê? Nós vamos usar estes símbolos aqui na negação da proposição. Então, nós vamos ver alguns macetes que vão permitir que nós devemos negar uma proposição, tá? Usando esses quantificadores. Tá? Por exemplo, se aparecer numa frase o quantificador para todo, qual vai ser o símbolo que vai negar o para todo? Se aparecer um existe, qual vai ser o símbolo que vai negar o existe? Então, a gente vai ter que aprender como fazer essa negação de uma forma correta. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, o quantificador universal, que é esse para tudo e qualquer que seja, o existencial, né, que é o existe o único e não existe. Então, esses três símbolos aqui, olha, existe o único e não existe, tá? Alguns livros colocam esse existe, como esse E virado aqui, em uma barra totalmente vertical, ao invés da exclamação, tá? As duas maneiras, pessoal, estão corretas, tá? Eu posso dar essa exclamação ou posso dar essa barra vertical aqui à direita do E. Ao contrário, né? Do E invertido. Pessoal, olha que interessante. Então, nós vimos que existem dois tipos de quantificadores, para todo e existencial. Pessoal, o existencial, o quantificador universal, é aquele A de cabeça para baixo, né? O que ele significa? Qualquer que seja, e para tudo. Vamos dar um exemplo onde nós usamos esse tipo aqui de quantificador. Por exemplo, eu tenho aqui uma y é igual a 2x mais 3. Para todo x pertence aos reais. Então, o que significa? Eu tenho aqui uma equação da reta, né? Eu tenho uma função aqui, y igual a 2x mais 3, para qualquer x, né? A gente sabe que esse A, de cabeça para baixo, ele significa qualquer que seja ou para todo. Então, como a gente vai ler isso? Y é igual a 2x mais 3, qualquer que seja o x pertencente aos reais. Então, qualquer x que eu colocar aqui, eu vou achar o valor de y, né? Eu também posso estar lendo para tudo. Então, y é igual a 2x mais 3 para todo x pertencente aos reais. É aqui o quantificador universal, tá? É a maneira aí que a gente vai estar usando. Tá? Não esquece que aqui é o sinal de pertence, e aqui é dos números reais. Pessoal, os quantificadores existenciais. O que é um quantificador existencial? Ele diferencia do universal porque ele não se refere a todos os elementos do conjunto. O universal é todo elemento. Por exemplo, eu quero y igual a 2x mais 3 para todo o x pertencente ao reais. Ou seja, eu estou considerando todos os elementos de um conjunto. No caso aqui, o existencial, ele não se refere a todos. Por exemplo, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, e eu vou dizer assim, existe x pertencente aos reais, né? Esse aqui é o existencial, tal que 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Olha que interessante.
Então, esse é aqui virado significa existe um x pertencente aos reais, tal que 2 vezes esse x ao quadrado menos 10 vezes x mais 12 é igual a zero. Né? Então, estou dizendo aqui, olha, exatamente que existe x, tá? Lembrando que esse aqui não existe um único x. Presta muita atenção, porque esse símbolo aqui, ó, existe um único x. Mas eu não usei aqui este símbolo de existe um único. Eu usei apenas existe, porque a gente sabe que não existe apenas um x aqui que vai tornar essa equação igual a zero. Né? Como é a equação do segundo grau, vão existir 2 valores de x. Vamos achar o x1 e o x2. Tá? Por essa razão, eu não posso usar existe um único pertencente aos reais. Eu tenho apenas que dizer existe x pertencente aos reais, existe. Que satisfaça esta equação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Como é que eu posso definir os quantificadores universais? Eu vou dizer assim, ó, todo e nenhum. Eles são opostos. Quando você vê uma frase dizendo todo ou nenhum, está tratando de um codificador universal. Beleza? Beleza, professor. Bem tranquilo. Pessoal, agora vamos verificar o seguinte, ó. Se a proposição original utiliza o codificador universal, então vamos lá. Se você tem uma proposição aqui, e essa proposição usa o codificador universal, que é o codificador universal para tudo, tá? Vou colocar para tudo x. Qual vai ser a negação desse para tudo? Pessoal, olha que interessante. A sua negação terá um quantificador particular. Então, toda vez que você tem um quantificador universal, você vai usar para negar um quantificador existencial. Da mesma maneira, se você tiver aqui na sua proposição original um quantificador existencial, você vai usar o universal para poder negar. Tá? Ou seja, olha que interessante, para você nunca mais esquecer. Para negar um quantificador universal, vamos lá. Para negar um quantificador universal, eu vou usar um existencial. E para eu negar um quantificador existencial, eu vou usar um quantificador universal. Tá? É interessante que você perceba isso nos exercícios que nós vamos fazer. Beleza? É bem tranquilo. Então, como é que a gente pode dizer e fazer uma regrinha? Vamos lá. Se a proposição original tem um quantificador existencial, que é o particular, a sua negação utilizará um codificador universal. Beleza, pessoal? Só tem que tomar cuidado, porque se a proposição original for afirmativa, se você estiver afirmando alguma coisa, sua negação será então negativa. Né? Então, não pode esquecer disso. E se a proposição original for uma negativa, a sua negação será afirmativa. Entenda o seguinte, só podemos negar um quantificador universal com um existencial. Então, eu só posso negar, para não esquecer, ó, nós só podemos negar um quantificador universal utilizando
existencial. A única maneira de você fazer essa negação, usando o universal, é usando o existencial. Beleza, pessoal? Então, pessoal, algo bacana, né? Um macete aí para nunca mais errar é esse aqui, né? Só pode negar um quantificador universal usando um quantificador existencial e vice-versa, né? Então, memorizando quem são os quantificadores chamados universais. Todo e nenhum. Quem são os quantificadores existenciais? Existe algum e pelo menos um. Ou seja, se você tiver uma frase usando a palavra todo, você vai negar essa frase ou usando existe, ou usando algum, ou usando pelo menos um. Da mesma maneira, se você tiver uma frase usando aí a palavra nenhum, quem vai negar esse quantificador nenhum vai ser ou existe, ou algum, ou pelo menos um. Ou seja, eu só posso negar um quantificador universal usando um quantificador existencial. Eu só posso negar um quantificador existencial usando universal. Por exemplo, pessoal, vamos ver isso aqui, olha. Todo político é correto. Todo político é correto. Nós não estamos julgando aqui o valor lógico para ver se isso é verdadeiro ou é falso. Tá? Nós não estamos usando aqui o julgamento. Nós vamos julgar o que é aqui agora? Nós vamos fazer a negação de quê? Ou seja, fio que. Pessoal, vamos lá. Todo político é correto. Todo, ele é um quantificador universal ou um quantificador existencial? Olha aí, pessoal. Todo é um quantificador universal. Então, como eu vou negar? Existe algum, pelo menos um. Eu vou usar um desses três para poder negar o todo. Como pode ficar aí, pessoal? Vamos ver. Olha aí, eu posso dizer todo político é correto? Eu vou dizer algum político. Presta atenção. Algum político. Não esquece, pessoal, olha que interessante. Vocês viram aqui que eu tinha um codificador todo. Eu vou negar o codificador universal usando o existencial. No caso aqui eu quis usar o algum. Tá? Algum político não é correto. Por quê, professor? Aqui eu estou com uma afirmativa. Então, quando eu for negar, eu tenho que usar também a negativa. Então, algum político não é correto. Ou seja, eu estou negando todas as possibilidades. Aqui em cima diz que todo político é correto. Se eu tiver pelo menos um político que não é correto, eu já estou negando essa proposição. Então, algum político não é correto. Tá? Tranquilo, gente? Algum político não é correto. Vamos agora fazer a proposição R. Pessoal, a proposição R, existe baleia terrestre. Eu vou fazer a negação de R. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Qual o quantificador que eu tenho aqui? Existencial, professor. Exatamente. Eu tenho aqui um quantificador existencial, que existe. Como é que eu vou negar esse quantificador? Ou usando todo, ou usando nenhum. Ou seja, eu só consigo negar um quantificador existencial
usando aqui, olha pessoal, um quantificador universal. Então, vamos ver como vai ficar. Um minuto aqui. Pronto. Existe baleia terrestre. Então, a negação de existe baleia terrestre, eu vou dizer o quê? Como diz que existe baleia terrestre, eu posso dizer que toda baleia, pode dizer aqui, ó, que toda baleia não é terrestre. Olha aí, eu tinha aqui um quantificador existencial, tá? Que é o existe. Eu vou usar um quantificador universal todo ou nenhum, tá? Então eu preferi usar o toda, porque toda baleia não é terrestre. Beleza? Já que eu estou uma afirmativa, aqui eu estou fazendo uma negação. Existe baleia terrestre. Existe baleia terrestre. Então agora eu quis dizer que toda baleia não é terrestre. Olha que interessante. Toda baleia não é terrestre. Eu estou negando que existe baleia terrestre. Tá? Muito interessante isso aqui, pessoal. Tem que prestar muita atenção na matemática gnóstica. Ó. Eu afirmo para você, existe baleia terrestre. Então, estou dizendo que existe um quantificador existencial. Aí eu vou ter que fazer uma negação. Eu quero dizer que não existe baleia que seja terrestre. Então, como eu posso dizer? Toda baleia, né? Eu posso usar um quantificador universal, toda baleia não é terrestre. Olha aí que eu neguei. Mas você fala, professor, e se eu tivesse usado nenhuma? Se eu tivesse usado nenhuma, né, porque o nenhum também é um quantificador universal, eu ia dizer que nenhuma baleia é terrestre. Observe que eu não usaria nesse caso a palavra não. Tá? Por quê? Porque aqui eu já estava negando. Nenhuma já nega todas. Então, quando eu digo assim, toda baleia, né, então eu neguei aqui, ó, existe, eu coloquei toda. Só que toda baleia, se eu não tivesse colocado não, como ia ficar? Toda baleia é terrestre. Eu estaria negando totalmente isso aqui? Não. Porque o toda não é negativo. Então eu tenho que colocar um não, olha. Toda baleia não é terrestre. Agora, se eu tivesse escolhido nenhuma, como o tio R, para negar a proposição R, eu ia colocar nenhuma baleia é terrestre. Aí, nesse caso, eu não precisaria colocar um não é, porque ia ficar nenhuma baleia não é terrestre. Não quero dizer que nenhuma baleia é terrestre. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vou fazer mais um exemplo e vamos ver se vocês entenderam aqui direitinho. Olha, vou colocar mais uma preposição aqui. Eu vou escrever essa preposição, vamos lá. Eu vou colocar assim, nenhum coração é vazio. Peguei esse exemplo na internet. Nenhum coração é vazio. Vamos lá. Nenhum coração Pessoal, nenhum coração é vazio. Esse nenhum, ele é um quantificador universal ou um quantificador existencial. Vamos lá. Nenhum é um quantificador universal. Como é que eu vou negar um quantificador universal? Usando um existencial. Ou eu vou colocar existe, ou algum, ou pelo menos um. Tá? Então vamos lá. Eu posso usar o existe, algum, ou pelo menos um. Tá? Deixa eu só verificar aqui, pessoal, se vocês realmente entenderam aqui, né? Toda baleia não é terrestre. Eu poderia também ter colocado nenhuma baleia é terrestre, né? Eu acabei apagando. Eu poderia colocar aqui, olha, nenhuma baleia é terrestre, né? Então, eu poderia negar dessa maneira. Nenhuma
baleia é terrestre. Tá? Estaria negando totalmente aqui a palavra que diz, a proposição que afirma que existe baleia terrestre. As duas maneiras aqui, olha, de eu negar esta proposição. Existe baleia terrestre. Eu nego. Toda baleia não é terrestre. Então, eu estou dizendo que elas não são terrestres. Ou eu posso usar nenhuma. Nenhuma baleia é terrestre. Pessoal, nesse caso aqui, nenhum coração é vazio. Pessoal, nenhum coração vazio, eu posso usar existe algum e pelo menos um. Vamos usar o algum? Então, nenhum coração é vazio. Eu vou colocar algum, retil T, a negação. Algum coração é vazio. Tá? Algum coração é vazio. Até porque o exercício aqui diz, a proposição, que nenhum coração é vazio. Então, eu vou negar algum coração é vazio. Então, quando eu afirmo que algum coração é vazio, eu já estou negando a proposição que diz que nenhum coração é vazio. Poderia também usar existe ou pelo menos um. Né? Podia colocar pelo menos um coração é vazio. Existe coração vazio? Então, eu escolhi o algum. Tá? Eu posso negar um quantificador universal por qualquer um quantificador existencial. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos fazer um pouco de exercício aí do livro. Tá? Vamos para o exercício 1 da página 115. Então, pessoal, esse aqui é o exercício 1 da página 115. Qual das frases a seguir é uma proposição? Pessoal, vamos acertar essa questão? Olha aqui, pessoal, nós já formamos, já vimos que uma sentença que é interrogativa, que faz uma pergunta, claro, ela não pode ser chamada de proposição, né? Eu não posso julgar se é verdade ou falsa, né? Isso aqui eu não consigo julgar se é falso ou verdadeiro. Então, isso aqui não pode ser proposição. Beleza, pessoal? 2x mais 3 menor do que 7. Também, pessoal, não posso jogar. Depende do valor do x. Como é que eu posso julgar se 2x mais 3 é maior ou menor do que 7 se eu não tenho o valor do x? Então, isso aqui, pessoal, também não é uma proposição. Agora aqui eu afirmei 2 mais 3 igual a 7. Olha que bacana, pessoal. 2 mais 3 igual a 7. Eu vou julgar, é falso. Então, se eu conseguir julgar como falso, esta aqui, olha, é uma proposição. Tá? É uma declarativa que eu posso julgar. Bom dia. Não consigo julgar bom dia se é falso ou verdadeiro. Bom dia. Eu não perguntei, não afirmei, olha, você teve um bom dia. Eu falei bom dia. Eu desejei bom dia. Então, nesse caso, também eu não estou tendo uma declaração que pode ser atribuído como falso ou verdadeiro. Não tem como eu atribuir nessa declaração, pessoal, ou falso ou verdadeiro. Isso aqui também não é proposição. Esta declaração é falsa. Pessoal, não sei, né? Não sei qual declaração que está sendo falada. Eu não posso, então, verificar se isso é falso ou verdadeiro. Esta declaração é falsa. Então, não tem como julgar se é falso ou verdadeiro, tá? Então, a resposta certa, a única proposição que nós temos aí no exercício 1 é a C. Pessoal, vamos para o segundo exercício? Vamos lá, pessoal. Vamos para o exercício 2 da página 115, né? Olha que interessante. Para todo x, o cosseno de x é menor do que 2, né? Esse símbolo aqui é do para todo, nós já vimos. Pessoal, para todo x, o cosseno de x é menor do que 2, verdade, né? Por que verdade, professor? Vou julgar como verdade, porque no círculo trigonométrico, aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno. O cosseno, pessoal, é aqui, olha, 1 desse lado, menos 1 desse lado, né?
Lembra que o círculo trigonométrico, a nossa unidade de trigonometria é 1? Da mesma forma que é 1, aqui também é menos 1. Isso aqui, olha, são os valores do cosseno e aqui são os valores do seno. Olha a pergunta aqui. Olha, no caso, esta proposição está dizendo assim: para todo x, o cosseno de x é menor do que 2. Pessoal, o cosseno de qualquer ângulo tem que ser menor do que 2, né? No caso, é igual ou menor do que 2. Então, é verdade, pessoal, verdadeira esta informação. Beleza, vamos para a segunda informação. Diz assim: existe x e o cosseno de ele seja 1,5. Pessoal, acabei de mostrar para vocês aqui. O cosseno só vai até 1. Só o cosseno só vai até 1. Então a pergunta não, no caso é uma proposição que eu vou julgar, né? Essa proposição está escrita assim: existe x, né? Existe x, no caso, quando a gente trata de cosseno, estamos referindo a ângulo, tá, pessoal? Então existe ângulo, onde o cosseno desse ângulo é igual a 1,5. Pessoal, possível. O maior cosseno que a gente tem é 1. Beleza? Então, essa proposição aqui, eu posso julgá-la, né? Mas eu vou julgá-la como falsa, tá? Porque não é verdadeira. Pessoal, olha que interessante. Para todo x que eu colocar aqui, ó, para todo x, o x ao quadrado tem que ser maior do que menos 2. Vamos testar? Qualquer x que eu colocar, elevar ao quadrado, vai dar 1. Nesse caso aqui, olha, vai dar 9. Qualquer x que eu colocar, pessoal, ele é maior do que menos 2. Verdade. Então a pergunta não, a proposição para ser julgada é: para todo x, eu elevar ao quadrado, ele vai ser maior do que menos 2? Sim. Qualquer número que é elevado ao quadrado, ele é maior do que menos 2. Não existe número. Você fala, existe sim, professor, o zero. O zero ao quadrado também é maior do que menos 2. Qualquer número que eu colocar aqui ao quadrado, ele é maior do que menos 2. Professor, se ele for negativo, também é maior. Então, não existe x que seja elevado ao quadrado que seja menor do que menos 2. Tá bom, pessoal? Então, verdade. Qualquer um que eu colocar aqui, qualquer x que eu colocar aqui, pessoal, nessa sentença, ele vai ser maior do que menos 2. Então, isso é verdade. Pessoal, vamos julgar aqui. O x ao quadrado, ele tem como ser maior do que zero? Sim, tem. Mas aqui está dizendo para todo x, ao símbolo para todo x ao quadrado, ele é maior do que zero. Pessoal, não. Se eu colocar zero ao quadrado, ele vai ser igual a zero. Né? E aqui está dizendo que para todo x, se eu elevar ao quadrado, ele vai ser maior do que zero. Não. Menos 1 vai ser maior do que zero. Qualquer um que eu colocar aqui vai ser maior do que zero, exceto o próprio número zero. Então, não pode usar o para todo nesse caso. Porque aqui eu estou considerando todos. Então, essa proposição, pessoal, ela é falsa. Por que, professor? Exatamente. Porque aqui está dizendo que para todo x que eu elevar ao quadrado, ele é maior do que zero. É uma proposição falsa. Pessoal, aí, existe um único x que, se eu elevar à quarta potência, é igual a 1. Falso, pessoal. Não existe um único, né? Esse símbolo aqui, olha, existe um, né? No caso, esse exemplo aí, nós vimos aqui, o nome dele, existe um único, né? No caso, ele está com a barra vertical, mas é a mesma coisa, existe um único. Então, pessoal, não é verdade, né? Existe um único x que, se eu levar a quarta potência, é igual a 1? Não. Se eu pegar o menos 1, elevar a quarta potência, vai ser igual a 1.
E se eu pegar 1 elevado à quarta potência, também vai ser igual a 1. Né? Ou seja, existe um único x, que se eu levar à quarta potência, é igual a 1. Falso, né? Então, não é verdade, pessoal. Essa proposição é falsa. Vamos ver a proposição F. Pessoal, a proposição F diz assim, que não existe x que se eu elevar à quarta potência é 3. Falso, né, pessoal? X elevado à quarta potência pode resultar em 3? Claro que pode. Né? Só eu extrair a raiz quarta de 3. Né? Lembra, a operação inversa da potência é a raiz. Então, x na 4 igual a 3, isolando x, x é igual a raiz quarta de 3. Então, isso aqui vai ter um resultado. Professor, mas é um resultado de decimais infinitos. É um número irracional. É verdade. Mas existe, tá, pessoal? Então, não existe x que, se eu levar a quarta potência, é igual a 3. Isso é uma proposição falsa. Existe sim x que eu elevar a quarta potência e ele vai dar 3. Qual é, professor? Ele é a raiz quarta de 3. Beleza, pessoal? Essa aqui, 1 dividido por 0 é igual a 0. Pessoal, falso, né? A gente sabe que o 0 nunca pode ficar no denominador. Né? O 0 não fica embaixo. 1 não pode dividir 0. Pessoal, bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta ao exercício, tá bom? Para tirar as dúvidas. Vamos lá, pessoal. Vamos para o exercício de lógica, o exercício 3. Numa ocasião, Alfredo afirmou que todos os gatos são pardos. Para Bernardo poder afirmar que Alfredo não disse a verdade, ele tem que fazer a negação desta proposição. Pessoal, Alfredo falou uma proposição dizendo assim, todos os gatos são pardos. Agora, Bernardo tem que negar essa proposição. Primeiro, vamos já descartar aquelas que não podem ser resposta. Todos são quantificador universal. Só quem pode negar o quantificador universal é pelo menos 1. Existe pelo menos 1 ou algum. Né? Então, somente esses 3 aqui, pessoal, pode negar todos. Né? Então, a gente já descarta aqui nenhum. Nenhum não nega todos. Todos também não pode negar todos. Né? Eu não posso usar aqui, olha, neste caso, todos para negar todos. Proibido isso. A matemática lógica. Nenhum também é um quantificador universal. Então, não pode negar outro quantificador universal. Então, a gente já descarta o A, já descarta o B, pessoal. Olha que legal. Então, a gente pode usar existe pelo menos 1. Pessoal, existem exatamente, não existe, isso aqui não é. Existem exatamente 12 gatos pardos. Pessoal, também não posso negar dessa maneira, né? Eu posso negar ou C ou D. Existe pelo menos 1. Pessoal, agora vamos entender. Se eu digo que todos os gatos são pardos, eu estou afirmando. Então, a negativa tem que ser um quantificador existencial com uma negativa. Então, existe pelo menos um gato que não é pardo. Então, resposta C. Beleza? Tá? Então, não poderia ser a D, porque a D informa que existe pelo menos um gato que é pardo. Então, se eu falo que existe pelo menos um gato que é pardo, eu não estou negando completamente que todos os gatos são pardos, né? Todos os gatos são pardos. Eu estou afirmando que existe um gato que é pardo. Então, estou concordando. Agora, no C, existe pelo menos um gato que não é pardo. Então, quando eu falo que pelo menos um não é pardo, eu já estou negando que todos
são pardos. Então, olha o segredinho aqui. Não, tá? Eu estou usando um quantificador existencial com uma negativa. Beleza, pessoal? Então, resposta C. C de casa. Tranquilo, gente? Pessoal, a aula fica por enquanto por aqui. Até a nossa próxima aula com a correção do exercício 4. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção do exercício 4 da página 115. Exercício 4 da página 115 das aulas 30 e 31. Vamos lá. Em um pântano mágico, os sapos e as rãs conseguem falar normalmente. Os sapos sempre falam a verdade. Pessoal, então vamos deixar marcado isso aqui, olha. Os sapos sempre falam a verdade. E as rãs sempre mentem. Então as rãs são mentirosas. 4 desses anfíbios, Abel, Bruno, Caim e David, estavam falando. Abel disse: "Não sou da espécie de Davi." Bruno disse: "Caim é uma rã." Caim disse: "Bruno é uma rã." E David disse: "De nós 4, no mínimo 2 são sapos." Pessoal, este tipo de exercício de raciocínio lógico, ele tem que ser bem analisado aí e você usar uma estratégia para poder resolvê-lo. Temos aqui, olha, eu gosto sempre de colocar uma tabela para poder responder esses tipos assim de exercícios, tá? Inclusive aqueles testes do Albert Einstein, o racha-cuca, é muito interessante aí que você crie tabela para poder resolver. Por exemplo, vamos colocar as informações aqui em uma tabela. Eu tenho 4 anfíbios que falam. É o Abel, é o Bruno, Caim e o David. Pessoal, com certeza, esses 4 anfíbios aqui ou são sapos ou são rãs. O problema é que todos fizeram alguns comentários. De repente, se eles forem sapos, estarão falando a verdade. E se fossem rã, estarão mentindo. Então vamos para a primeira informação que é passada para nós. Abel disse, vamos lá ver o que o Abel falou. Abel disse assim: "Não sou da espécie de Davi, do Davi." Abel disse que não é da espécie do Davi. Ele pode estar falando a verdade ou ele pode estar falando a mentira. Então vamos considerar que ele esteja falando a verdade, ou seja, ele é um sapo, porque o sapo fala a verdade. E vamos considerar aqui na outra coluna que ele esteja mentindo, ou seja, ele é uma rã. Abel ou é um sapo ou é uma rã. Se ele for um sapo, ele está falando a verdade. Se ele for uma rã, ele está mentindo. Então vamos considerar então primeiro aqui, ó. Vamos considerar que ele esteja falando a verdade. Ele disse assim: "Não sou da espécie do Davi." Se ele for um sapo e estiver falando a verdade, e ele não for da espécie de Davi, então Davi com certeza é uma rã. Beleza, pessoal? Então Davi é uma rã se Abel for um sapo. Porque se o Abel estiver falando a verdade, ele disse que ele não é da espécie de Davi. Ou seja, então Davi é uma rã. Pessoal, vamos para outra informação aqui. E se o Abel for um mentiroso? Ou seja, se ele for uma rã. Se ele for uma rã. Vamos lá. Se ele for uma rã, está dizendo assim. Ele está mentindo, tá? Agora, não sou da espécie do Davi. Então ele está mentindo. Então ele é da espécie do Davi. Então Davi também é uma rã. Olha que interessante. De qualquer forma, Davi é mentiroso. Ou no primeiro caso, ou no segundo caso, Davi é mentiroso. Por quê? Se Abel estiver falando a verdade,
ou seja, ele é um sapo, Davi não sou da espécie de Davi. Então vamos lá. Abel proferindo uma verdade, declarando uma verdade, ele disse: olha, não sou da espécie de Davi. Então, de fato, Davi é uma rã. Isso se ele for um sapo e estiver falando a verdade. Vamos considerar aqui, na segunda coluna, que Abel é mentiroso, ou seja, ele é uma rã. Ele disse assim: não sou da espécie do Davi. Mentira. Se ele é mentiroso, ele é da mesma espécie de Davi. Ou seja, ele também é uma rã. Pessoal, em 2 casos, Davi é rã. Então, ou seja, ele é um mentiroso. Vamos para outra informação, pessoal. Olha que legal. Só tem um meio aqui, ó. Só essa parte aqui de Bruno e Caí para a gente completar. Vamos lá, pessoal. Bruno disse: Caim é uma rã. Bruno pode ser um sapo ou Bruno pode ser uma rã. Vamos considerar que Bruno seja um sapo, ou seja, ele está falando a verdade. Ele disse aqui: Caim é uma rã. Então, Caim é uma rã. Beleza, pessoal? Então, se Bruno for um sapo, Caim de fato é uma rã, porque ele está falando a verdade. Então, Caim é uma rã. Mas acontece que o Bruno pode ser uma rã, ou seja, ele está mentindo. Então, se ele estiver mentindo, ele dizendo que Caim é uma rã, na verdade, Caim é um sapo. Beleza, pessoal? Olha que legal. Já completamos aí a tabela sem esforço nenhum, tá? Conseguimos verificar o quê? Vamos ver a última informação que diz aqui, ó. Davi disse. Por que eu peguei o Davi? Porque o Davi é um mentiroso. Em qualquer caso, ele é uma rã. Então, Davi está mentindo. Ele está mentindo em qualquer caso. Ele disse assim: de nós 4, no mínimo 2 são sapos. Pessoal, qual das 2 colunas que mostra que eu tenho 2 sapos? A primeira coluna. Mas acontece que Davi é mentiroso. Então eu já vou descartar esta possibilidade. Porque o Davi disse assim: de nós 4, no mínimo 2 são sapos. Ou seja, a possibilidade que eu tenho aqui de 2 sapos é essa primeira coluna. Ou seja, é mentira, porque Davi é mentiroso. Então, qual que é a coluna que representa o que eu tenho? Eu tenho 3 rãs e um sapo. E a pergunta é: quantos desses 4 são rãs? Pessoal, a resposta 3. Então, a D que fala que a resposta 3. Eu tenho 3 rãs aí. Pessoal, esse é um exercício de raciocínio lógico, tá? Eu coloquei uma interpretação rápida, fácil para vocês entenderem, usando a tabela. Lembrando que eu aconselho, nesse tipo de exercício, usar uma tabela. É muito mais rápido para fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Encerramos aqui a aula 30 e 31. Peço que vocês façam a TM desta aula e vamos iniciar então a aula 32, que são os conectivos lógicos aí. Pessoal, um abraço e até lá. Olá, alunos do 3º ano, tudo bem? Beleza. Vamos iniciar a aula falando ainda sobre conceitos básicos de lógica matemática, né? Vamos falar hoje sobre conectivos lógicos. Lembrando, pessoal, a importância deste conteúdo, principalmente nos concursos públicos, né? Lembrando que os vestibulares também contemplam este conteúdo, mas é um conteúdo aí muito cobrado nos diversos concursos públicos mais concorridos aí do Brasil. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre conectivos lógicos. Vamos estudar os principais conectivos aí usados na proposição. Vamos começar com a conjunção. A conjunção, eu vou representá-la pela letra E ou através, olha aqui, deste símbolo que se chama conjunção. Tá? Esse chapéuzinho aqui para baixo, né? Então, qual é o mais usado nas provas? Qual desses 2 modelos de representação da conjunção
é mais cobrado? É o E, tá? Que é o que nós vamos colocar aqui como exemplo. Mas lembrando que poderia também estar neste símbolo aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Observem que eu tenho aqui uma proposição. E essa proposição é uma proposição composta de duas proposições. Tá bom? Então vamos identificar primeiro, neste exemplo aqui, quais são as proposições que formam a minha proposição composta. Vamos lá. Eu tenho aqui a primeira proposição. 5 é ímpar. Tá? 5 é ímpar é uma proposição que eu vou chamar de proposição que. Eu tenho aqui o conectivo lógico, a conjunção, que está ligando, pessoal, que está conectando estas duas proposições aqui. Olha uma outra proposição. 8 é par. Eu vou chamar essa proposição de proposição R. Beleza? Então, eu tenho aqui, olha, duas proposições formando aqui, através dessa conjunção, uma proposição composta, tá? Então, vamos aqui para o próximo exemplo e também identificar as duas proposições. Olha, São Paulo é cidade. Eu vou chamar essa proposição aqui de proposição que. Mais uma vez aqui, olha, eu vou identificar o meu conectivo lógico, que nesse caso é uma conjunção. Brasil é estado. Então, eu tenho aqui a outra proposição, que eu vou chamar de proposição R. Então, aqui podemos observar que eu tenho duas proposições compostas. Elas são compostas de duas outras proposições ligadas através do conectivo lógico chamado conjunção. Beleza, pessoal? Vamos agora encontrar o valor lógico das proposições que são compostas. Como encontrar o valor lógico da proposição composta? Pessoal, existe uma tabela chamada tabela verdade que permite você decorar o valor lógico de uma proposição composta. Mas quando as proposições, pessoal, são apenas duas, não tem o que você ficar decorando através de uma tabela, né? Você vai simplesmente usar uma regra, uma estratégia básica. Uma proposição composta de duas proposições só será verdadeira se ambas as proposições que são ligadas pelo conectivo forem verdadeiras. Caso contrário, esta proposição composta será falsa. Muito tranquilo, né? Então, primeira coisa, vamos observar quem são as proposições. Olha, 5 é ímpar, 8 é par. E temos aqui o conectivo lógico, né? Que é esse E, que está juntando aí, olha, as duas proposições. Pessoal, vamos aqui julgar, vamos aqui dar o valor lógico para esta proposição. Será que essa proposição é falsa ou ela é verdadeira? Primeiro, pessoal, a única maneira, o único caso de uma proposição formada por duas proposições ser verdadeira é se ambas forem verdadeiras. 5 é ímpar? Verdade. 5 é ímpar. 8 é par? Verdade. 8 é par. Então, eu tenho aqui, olha, duas proposições verdadeiras, formando a minha proposição composta. Esse aqui, pessoal, é o único caso que a proposição será verdadeira. Quando as duas proposições que estão ligadas através do conectivo forem também verdadeiras. Vamos para o exemplo de baixo, você vai entender direitinho. Cobra é réptil. Cachorro é ave. Eu tenho aqui uma proposição informando que cobra é réptil e cachorro é ave.
ligadas também através do conectivo e. Vamos lá. O valor lógico dessa proposição que eu vou chamar de que cobra é réptil, claro que é um valor verdadeiro. Cobra é um réptil. Cachorro é ave. É falso, né, pessoal? Cachorro ele é mamífero. Ou seja, eu tenho aqui uma proposição verdadeira e eu tenho aqui uma proposição falsa. Então, a minha proposição composta será falsa. Ou seja, para que eu venha ter uma proposição verdadeira, ambas as proposições que são ligadas através de um conectivo, elas devem ser também verdadeiras, tá? Para isso tem uma tabela chamada tabela verdade. Olha aí, pessoal, nessa tabela verdade, estamos aprendendo aí pelo primeiro conectivo, lembrando que estamos estudando os principais conectivos, e este conectivo é a conjunção, simbolizado pela letra E, beleza? Olha aqui, quando eu tenho uma proposição qualquer P e uma proposição qualquer Q, e eu vou unir essas duas proposições com a conjunção, o que vai acontecer? Só existe um caso dela ser verdadeira. Olha aqui, o único caso. Quando a primeira proposição e a segunda proposição também for verdadeira, né? Pessoal, conseguimos aqui observar, se eu tenho duas proposições falsas, é claro que a proposição vai ser falsa. Se eu tenho aqui, olha, uma proposição falsa e uma proposição verdadeira, é claro que a proposição vai ser falsa. Se eu tenho aqui uma proposição verdadeira e uma proposição falsa, a proposição composta será falsa. Então, quando eu tenho duas proposições, né, conectadas através da conjunção, se as duas forem verdadeiras, pessoal, é o único caso que eu tenho uma proposição verdadeira. Beleza? Pessoal, vamos agora para o segundo conectivo lógico, que é a disjunção. Beleza? Disjunção representada, pessoal, esse conectivo, ele é representado por ou através desse símbolo aqui, olha, como se fosse o contrário do outro, né? É chamado de disjunção. Esse simbolizinho aqui pequeno, ou a palavra ou, né? É assim que representamos a disjunção. Beleza? Vamos identificar aqui nestes dois exemplos aqui. Olha, 5 é par, né? Temos aqui, olha, a primeira proposição dizendo que 5 é par. Vamos chamar essa proposição de proposição que. Olha aqui o conectivo lógico ou, que é chamado de disjunção. 11 é primo, tá? Temos aqui a segunda proposição. E nesse caso eu vou chamar de proposição R. Pessoal, veja bem, olha, o segundo exemplo, Brasil é país. Lembrando que não estamos julgando aqui se é verdade ou falso, né? Nós apenas estamos identificando as proposições. Olha, tem uma proposição aqui que eu chamei de que, ou conectivo lógico chamado disjunção. O Rui é professor, né? Rui da Costa Machado. O Rui é professor. Vamos chamar de R. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, olha, duas proposições conectadas, ligadas através da disjunção, formando, então, uma proposição composta, tá? Vamos ver agora como nós vamos dar o valor lógico para estas proposições. Quando é que uma proposição composta, ligada pela disjunção, eu vou chamar de verdadeira, ou quando eu vou chamar de falso. Só lembrando que o valor lógico da proposição composta com a conjunção, né, que é esse E, ela só é verdadeira
no caso das duas serem verdadeiras. Então, quando temos uma proposição composta formada pela conjunção, só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Agora vamos ver o valor lógico de uma proposição composta quando elas são ligadas, pessoal, pela disjunção. Quando eu tenho o ou, tá? Quando eu tenho aqui, olha, o ou como conectivo lógico. Pessoal, assim como na outra, que eu falei que não existe a necessidade de decorar a tabela verdade, nesse caso também não precisa decorar a tabela verdade. Por quê? A proposição composta, quando tem a disjunção, só será falsa se ambas as proposições também forem falsas. Caso contrário, será verdadeira. Pessoal, só existe um caso de eu colocar o valor lógico de uma proposição composta como falsa. Só existe uma única opção, quando as duas proposições que formam a proposição composta, as duas forem falsas. Por exemplo, vamos colocar o valor lógico dessa primeira proposição. 8 é par. Verdade, 8 é par. 5 mais 7 é igual a 12. Verdade, 5 mais 7 igual a 12. Essa aqui nem precisa ter dúvida, né? As duas proposições são verdadeiras. Então, claro que a proposição composta ligada pela disjunção também será verdadeira. Vamos ver isso aqui, pessoal. Olha, 3 ao quadrado é igual a 9. Verdade. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E a outra proposição diz que 9 é par. É falso, pessoal. 9 é ímpar. Neste caso, a proposição também será verdadeira. Professor, mas 9 é ímpar. Não tem problema. A disjunção ou subentende que uma ou outra é verdadeira. Se uma ou outra é verdadeira, o que eu estou aqui declarando nessa proposição é verdade. 3 ao quadrado é igual a 9 ou 9 é par. É verdade. Um dos dois, ou melhor, uma das duas é verdadeira, tá? Então, não é falsa. O único caso de eu ter uma proposição composta falsa, no caso usando a disjunção, é se ambas forem falsas. Por exemplo, essa aqui. 8 vezes o 3 é igual a 24. Aqui está dizendo que 8 vezes 3 é 33. É falso, pessoal. 8 vezes 3 não é 33. Outra proposição falsa aqui. 12 é primo. Falso. 12 é um número composto, não é um número primo. Olha aqui, pessoal. Nesse caso, eu tenho duas proposições falsas. Então, a minha proposição composta é formada de duas proposições falsas. Quando isso acontece, é um único caso que a proposição será falsa. Beleza, pessoal? Então, também não existe a necessidade de você decorar a tabela verdade. Basta você entender. Quando eu tenho um valor lógico de uma proposição composta ligada pela disjunção, que é o ou, ela só vai ser falsa se ambas forem falsas. Caso contrário, pessoal, será verdadeira. A tabela verdade, assim como eu coloquei no outro, estou colocando aqui nesse. Pessoal, eu tenho aqui, olha, uma proposição e uma outra proposição. Quando elas são ligadas através de uma disjunção, ou seja, o ou, quando elas são ligadas pelo ou, o único caso dela ser falsa se ambas forem falsas. No caso aqui, olha, teve um erro, tá com F, aqui é verdade. Vamos corrigir aqui. Só um minuto.
Então, se ambas forem falsas, tá? Ó, se eu tenho uma falsa e uma outra falsa, é o único caso que essa proposição será falsa. Os demais casos, pessoal, são verdadeiros, tá? Se eu tenho duas proposições verdadeiras, a minha proposição composta é verdadeira. Se uma for verdadeira e a outra falsa, a composição aí dessas duas na proposição será verdadeira. Da mesma forma, se a primeira foi falsa e a segunda verdadeira, a proposição composta também ela será verdadeira, pessoal. Então, o único caso dessas duas proposições que formam uma composta ser falsa se ambas forem falsas. Pessoal, eu passei para vocês dois conectivos importantes, tá? Que é o conectivo conjunção, que é o E. Lembrando que no caso do conectivo conjunção, o E, só existe apenas um caso para ser verdadeiro, quando ambos são verdadeiros. E no caso da disjunção ou, só existe um caso para eles serem falsos, ou seja, quando ambas proposições também são falsas. Pessoal, nós vamos fazer a negação agora da proposição. Presta muita atenção aí com como você vai negar uma proposição composta, beleza? Então vamos aí para a próxima aula.